Eu te garanto que essa forma de fazer o quadro dos sonhos vai ser totalmente diferente do que você viu até hoje. E se você colocar em prática todas as dicas que eu der aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que elas irão se realizar em 2025. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mayra. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quadro dos sonhos. Para iniciar, caso você não saiba o que é quadro dos sonhos, nunca ouviu falar, ou até ouviu, mas não entende muito bem como fazer, como é que é isso? Fica nesse vídeo até o final que eu te garanto que você vai sair daqui já criando seu quadro dos sonhos e realmente buscando com muita vontade fazer acontecer em 2025. O quadro dos sonhos nada mais é uma junção de imagens. Eu vou falar de um termo mais simples para você entender. Mas é uma junção de imagens que nós utilizamos como referência dos nossos sonhos, de projetos e metas e sonhos, né, que nós temos para o próximo ano que vai vir. Eu já pratico isso há mais ou menos, acho que é o quarto, quinto ano que eu faço consecutivo o quadro dos sonhos, e eu vou ser bem realista nesse vídeo. 2024 foi a primeira vez que o meu quadro dos sonhos começou a se realizar. E o que foi que eu fiz de diferente das outras vezes para agora? Gente, muita coisa, mas não foi coisas mirabolantes. É aquele óbvio que ignoramos? Aquilo que está na nossa cara e a gente deixa de fazer? Pois é, porque a gente fica procurando uma formulazinha mágica para fazer as coisas acontecerem? Pois é, eu vi que nesse ano 2024 eu tomei ações bem diferentes, tanto na hora de fazer o quadro, quanto no meu dia a dia, que eu vi assim que realmente eles se realizaram e eu vi que foi através desses comportamentos que eu mudei. Para você entender como montar o seu quadro dos sonhos, eu vou deixar aqui o meu, provavelmente algum lado da tela aqui, para você poder visualizar como ele é feito, tá? O quadro dos sonhos por si só não se realiza, não faz nada. Ele é simplesmente um aglomerado de imagens que representa os seus sonhos, que vai ficar ali como referência para você lembrar o que você idealizou para você em um momento que você tirou ali para poder idealizar o seu futuro, né? Aquilo que você pretende para 1, 2 anos, 3 anos da sua vida. Então, ele sozinho não faz nada. Mas as ações que nós vamos tomar para ir de encontro àquilo que nós colocamos como meta é o que vai fazer acontecer. A primeira coisa, e eu acho que isso aqui, gente, é fundamental, que eu não tinha feito em nenhuma das outras vezes, e eu fiz dessa vez agora. No momento que eu tirei para fazer o meu quadro dos sonhos, eu fiz uma oração a Deus. Eu peguei o computador, porque o meu quadro dos sonhos eu fiz no computador, tá? E eu sentei ali para poder escolher as imagens e tudo que eu queria. E eu falei com Deus primeiro. Eu sentei e falei, Deus, chegou o momento de eu criar meu quadro dos sonhos. Você sabe que todos os anos eu crio, mas até o momento nenhum deles se realizou. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Porque das outras vezes eu não pedia para Deus sentar comigo para fazer o quadro dos sonhos. Eu não perguntava para ele, Deus, o que o Senhor quer para mim? Aonde o Senhor quer me levar? O que eu posso sonhar? O que está no seu coração? O que está alinhado à sua vontade? Eu não fazia isso. O que eu fazia era simplesmente sair tacando um monte de imagem aleatória e tal, naquela motivação, sabe? Que quando a gente está muito motivado e que é isso, aquele gás todo. E esquecemos do básico, que é colocar Deus no centro de tudo. E quando eu fui fazer meu quadro dos sonhos, dessa vez eu falei, não, Deus vai ser o centro. Eu vou colocar coisas de acordo e alinhada à vontade dele. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma oração. Antes de escolher qualquer imagem, antes de fazer qualquer coisa, fiz uma oração e falei, Deus, a partir de agora, senta aqui comigo e vamos desenhar esse quadro dos sonhos juntos, porque eu preciso da sua direção. Então é um conselho que eu te dou. Você sentar e falar com Deus e pedir essa direção. Ai, Mayra, mas eu não tenho dificuldade de oração. Vou ser bem sério para você, Deus ele não quer palavras mirabolantes, palavras bem feitas. Não é isso. Uma simples oração. É só falar, Deus, estou sentando aqui agora para criar meu quadro dos sonhos. Por favor, me ajuda, me mostra aquilo que o Senhor quer para mim. Qual é a direção? Eu te garanto. Pequenas palavras, mas de forma sincera, para Deus vale muito mais do que um vocabulário super robusto, tá? Então não se apegue a isso. Então é o meu conselho de coração. Faça isso, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença, até na sua experiência na hora de fazer o quadro. É algo muito gostoso. Outra coisa também, enquanto estiver fazendo o quadro, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. Eu amo ouvir música. Qualquer estilo, assim, eu sou bem aleatória às vezes. Então, escolha uma música que você goste, que dá
que mexe mesmo com a sua emoção também, porque o quadro dos sonhos é uma parte que mexe muito com o nosso emocional. E não existe nada de errado nisso. Você pode colocar uma música gostosinha ali, ambiente, eu não sei qual estilo que você gosta, mas enfim, uma música que te deixa alegre, feliz, que case com esse momento. E enquanto você vai fazendo seu quadro ali, pensando, você vai criando esse ambiente gostoso para que isso se torne uma experiência muito boa e fique marcada para você. E todas as vezes que você olhar para o seu quadro, você vai lembrar desse dia e automaticamente o gás, a motivação do dia a dia vai vir. Pronto, você falou com Deus, agora vamos definir os nossos sonhos, tá? Você vai lá, vai definir. E uma coisa que eu prestei atenção que foi muito diferente das outras. Eu já vi muitos vídeos de gente falando de quadro de sonhos, gente, muito vídeo mesmo. E a maioria das pessoas sempre fazem sonhos muito egoístas. Porque quando a gente fala de quadro do sonho, eu vou fazer o meu quadro do sonho. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o carro que eu quero, a casa que eu quero, a roupa que eu quero, a viagem que eu quero. Nós, na verdade, eu não vou acusar você, mas porque eu também cometi muito esse erro, quando eu ouvia muito esses vídeos, é que, não, você tem que fazer o quadro dos seus sonhos. E todos os seus sonhos é só sobre você. Não tem nada que você coloque ali que vai ajudar alguma pessoa, ao próximo. Então, entende uma coisa, se no primeiro passo você entregou nas mãos de Deus, pode ter certeza, Ele vai pedir para você fazer coisas por pessoas também. É fazer obra social? Não, calma, não estou falando de obra social. Quem disse que só servir pessoas tem a ver com obras sociais, ONGs? Não é isso, gente. Mas você tem que analisar se os seus sonhos também estão servindo a sua família, de alguma forma, se vai servir a sua comunidade. Se você é cristão, vai servir a sua igreja. Você coloca sonhos sobre outras pessoas que você gostaria. Não é o quadro dos sonhos, claro, obviamente, ele é sonhos também materiais, mas geralmente é mais materiais do que geralmente o que a gente faz, né? É mais materiais do que o desenvolvimento, enfim. Mas eu quero te convidar esse quadro dos sonhos ser diferente. Você não focar somente em coisas materiais. Você vai colocar as coisas materiais, mas eu quero que você foque também no seu desenvolvimento e também em servir as pessoas à sua volta. Então, isso é uma característica muito de egoísmo. E aí você vai falar, não, mas eu já vi uma pessoa falando que o quadro dos sonhos é sobre nós, é sobre o nosso sonho. Tá, ninguém tá aqui para ditar regra. Eu não tô aqui para ditar regra para você que você tem que, só pode fazer. Não. Eu tô falando aqui alguém que fez diferente do que todo mundo foi falando na internet e as coisas começaram a acontecer. Não quer dizer que aquela pessoa não aconteceu, que só não é, não, gente. Mas você também, a gente é um ser humano. A gente tem realidades completamente diferentes uma da outra. A minha realidade não é igual à sua. Minha forma de pensar no mundo não é igual à sua. Mas eu tô aqui trazendo a minha experiência. Então, se você seguiu dicas de outras pessoas que só mandaram você pensar no seu próprio umbigo e até agora as coisas não saíram do lugar, ou talvez você até realizou, mas se sente vazio, analise um pouco se os seus sonhos, os seus projetos também estão incluindo pessoas na história, se você também está servindo pessoas. Então, cuidado com o egoísmo. Procure sonhos possíveis e sonhos ousados. É outro passo que eu já dou para você. O que acontece? Qual era o maior erro que eu cometia quando eu fazia meu quadro dos sonhos? Eu era muito emocionada, e aí eu pegava, muito egoísta também, eu pegava o quadro dos sonhos e simplesmente pegava os sonhos mais ousados, sabe? Eu não tinha claro na minha mente assim, vou fazer o quadro dos sonhos para quanto tempo? Eu quero que o que tiver nesse quadro dos sonhos se realize em um ano, ou é algo que eu quero aí dentro de 5 anos, né? Então, qual é a minha ideia com o quadro dos sonhos? Geralmente o quadro dos sonhos a gente faz para um ano, né? Mas, no meu caso, dessa vez eu fiz diferente, eu não fiz algo forçando a ser exatamente em um ano completo. Mas eu fiz aí sonhos que eu sabia que seria possível. Nossa, mas o quadro dos sonhos não é sobre sonhos ousados? Sim, mas entenda uma coisa. Vamos lá, se no quadro dos sonhos só tiver, se essa for a sua realidade, tá? Eu vou pegar pela realidade da qual a grande maioria das pessoas, né, acredito que vive. Você é uma pessoa que hoje não tem condições financeiras de viajar para Disney, para a Europa, fazer um cruzeiro. Essa é a sua realidade hoje. A sua realidade é uma viagem no máximo aí ao litoral norte de São Paulo, se você for de São Paulo, se for de outro estado, você só consegue viajar ali nas redondezas do seu estado.
Essa é a sua realidade hoje. Então, para você, ir para Disney é algo extremamente ousado. Mas é um sonho seu. Primeira coisa, quando eu vou colocar um sonho, eu preciso ter clareza se realmente isso é um sonho ou é porque todo mundo faz e eu também vou fazer. Porque a grande maioria das pessoas querem ir para Disney porque todo mundo vai para Disney. Mas você já se perguntou se você quer ir para Disney? Eu, por muito tempo, nunca tive esse sonho de ir para Disney. Isso aflorou depois de uma vez que eu fui para o Hop Hari, pela primeira vez. Eu nunca tinha ido para o Hop Hari, faz mais uns 4, 5 anos que eu fui para o Hop Hari pela primeira vez, e até o dia que eu fui para o Hop Hari, eu nunca tive o desejo de ir para Disney. Primeiro porque eu achava que era impossível, então eu tinha uma mentalidade de escassez, então eu nem criava o desejo, porque eu falava, eu não vou conseguir, para que eu vou criar desejo? Então eu não tinha desejo, mas quando eu fui pro Hop Hari e vivi uma experiência lá que eu vi que era muito legal, eu falei, cara, a Disney deve ser incrível. E ali aflorou um desejo. Hoje se tornou um sonho ir para Disney. Mas no meu quadro dos sonhos não tá a Disney, tá? Ainda não está. Mas eu tenho clareza que hoje já é algo que se tornou um sonho. Então a primeira coisa é, vou colocar sonhos ousados, principalmente, eu vou falar dos mais ousados. Primeiro tem que ser algo que você realmente quer. Mas você tem que analisar uma coisa, porque às vezes a gente cai nisso, né? Tem pessoas que são extremamente ousadas e tem pessoas que têm muito medo de ousadia. Se você é uma pessoa extremamente ousada, nesse momento o que eu vou pedir para você analisar todos esses sonhos e ver se realmente são desejos mesmo seus. Mesma coisa, até mesmo que eu vou falar sobre projetos de servir. Você quer servir no ministério na sua igreja porque você realmente gosta de servir naquele ministério na sua igreja, ou porque todo mundo está ali, ou porque falaram que você leva jeito para aquilo e você sabe que não leva? Porque esse é o grande problema nós, a gente nem sabe o que quer e está fazendo o que todo mundo manda. Então não, parou. Vai fazer esse quadro dos sonhos, analisa. Por que que eu vou colocar isso aqui? É realmente um desejo? Eu vou fazer isso com alegria? Eu vou realmente desfrutar disso? É algo que vem genuíno de mim mesmo, da minha própria essência, de quem eu sou? Se é isso, vai em frente. Agora, se você percebe que, poxa, nunca foi um sonho, na verdade, acho que é mais uma vontade dos meus pais, uma vontade de um amigo, então, analisa bem e procura saber o que você gosta e o que você quer. E nos projetos mais ousados, você vai ter que ter um ponto de equilíbrio aí dentro do seu quadro dos sonhos. Eu recomendo você colocar sonhos também possíveis. Ah, mas por quê? Porque o que acontece? A vida vai acontecer. Você entra 2025, o ano da minha vida vai ser transformador. Quando o ano tem 365 dias. E vai ter dia que vai ter perrengue, vai ter dia que você vai querer desistir, vai ter dia que você vai querer entregar tudo pro alto. Você acha mesmo que esse seu gás de motivação vai durar os 365 dias? Que os sonhos mais ousados e impossíveis vão te motivar? No dia que o primeiro problema bater na sua porta, você vai olhar para o seu quadro dos sonhos ousado demais e você vai falar: não vai acontecer. E você vai desistir, tá? E eu recomendo, de verdade. E não é sobre não achar que você não pode, é equilíbrio. Eu vou colocar sonhos ousados, mas também vou colocar sonhos que eu vejo que dentro de 2 meses, 3 meses eu consigo. Ah, hoje eu vejo que, por exemplo, vamos lá, uma coisa que aconteceu comigo. Vou até colocar meu quadro dos sonhos aqui para vocês verem. No meu quadro dos sonhos, que vocês vão estar olhando aí, eu vou contar algo para vocês. Eu também modifiquei ele durante o caminho, tá? Ele não é exatamente igual o começo do ano. Por quê? Porque algumas coisinhas mudaram, tipo assim, não mudaram não, na verdade vieram à tona nesse ano, que até eu nem imaginava que aconteceria, né? Então foi muito, muito legal, mas eu vou explicar para vocês. No meu quadro dos sonhos aí, tem umas do iPhone que tá aparecendo para vocês. Eu tinha o iPhone 13 no final de 2023. Para mim já era difícil ter um iPhone, tá, gente? Quando eu consegui 2023 o 13, foi o auge. Só que eu não tinha colocado no quadro dos sonhos. E aí, quando foi em 2014, eu trabalho com internet, eu preciso realmente do iPhone. Ele é uma ferramenta de trabalho para mim, não é questão de luxo, ele é realmente questão de trabalho. E eu precisava muito ter um celular melhor devido aos trabalhos que eu preciso entregar em maior qualidade. E aí eu coloquei no quadro o iPhone. O iPhone, para mim, já era um sonho possível, porque eu já tinha o 13. Então, para me dar um upgrade para o 14, era maior, mais fácil. Então, eu coloquei.
o iPhone ali, né? No entanto, eu nem sei se esse é o 14, mas eu coloquei um iPhone na minha. Você vai ter ideia, eu nem coloquei exatamente o que eu queria. Eu coloquei ali o iPhone e eu sabia, eu preciso do 14. Gente, em 4 meses, janeiro, acho que foi em abril. Acho que, se não me engano, foi abril ou março, por aí. Eu já tinha trocado para o iPhone 14. Então, era um sonho que eu sabia que era possível, porque era obviamente, trabalho. O iPhone também é um item de luxo, também muito bom, que é sonho de muita gente. Mas para mim era questão de trabalho, mas também um desejo. E ali aconteceu em menos de 4 meses. E aí o que acontece? No meu quadro dos sonhos, se vocês olharem, ele tem uma parte preto e branco. Eu tô olhando pro lado porque o meu tá aqui embaixo, mas vocês não estão vendo aqui. Ele tem uma parte preto e branco e ele tem uma parte colorida. O que eu fiz? Primeira coisa, outra coisa que já vem, acho que aqui tá no próximo aqui, eu vou até pular aqui. Mantenha o quadro visível, tá? Já vou explicar sobre o quadro, mas mantenha já o próximo passo. Mantenha o quadro visível. Quando eu assisti vídeos explicando sobre o quadro dos sonhos, as coisas que ele sempre falava coloca no seu quarto. E aí o que eu fazia? Eu fazia uma cartolina, colocava no meu quarto aqui na parede da frente. Porque quando você acordar, vai ser a primeira coisa que você vai visualizar e você vai encher o peito, respirar fundo. Sabe aquela coisa que você sabe, né? Você sabe, né? Que, gente, não tô falando que não funciona, né? Eu acho que sim, é super válido e tudo, mas para mim não funcionou. Eu não sou essa pessoa. Olha, um gasguinho aqui. Eu não sou essa pessoa que acorda e olha para os sonhos e respincha o peito, faz o ar da Mulher Maravilha. Não, não, eu não sou essa pessoa, tá? Se você faça desse jeito, tá? Porque a gente tem que entender o que faz sentido pra gente. Eu não preciso entrar no, vou usar aquela polêmica, acho que já diminuiu isso, mas eu não preciso entrar numa banheira cheia de gelo para poder transformar a minha vida. Porque para mim isso não faz sentido. Não estou dizendo que não funcione. Tem pessoas que eu já vi, que eu acompanhei, que fez e disse que transformou, que ajudou, que impulsionou. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você, entendeu? Então, eu sabia que eu não era essa pessoa de levantar e tal. E toda vez eu colocava a cartolina e tirava, porque eu não gostava, porque ficava uma bagunça, enfim, não funcionou. E aí, esse ano eu falei, vou fazer diferente, vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela do meu computador. Por quê? Eu trabalho no escritório, grande parte do meu dia é dentro do escritório, de frente ao computador. É o lugar que eu mais vejo o dia inteiro. O dia inteiro a minha cara no computador. Então, por que não os meus sonhos estar visível no ambiente que eu estou trabalhando, me motivando o tempo todo, trazendo clareza o porquê que eu estou trabalhando, por que eu estou correndo atrás. Foi isso que eu fiz, eu coloquei ele na tela do meu computador. Eu vou até mostrar para vocês verem que eu não estou mentindo. Ó. Esse aqui é o computador que eu trabalho e olha lá, o meu quadro dos sonhos está bem aqui. Desde o começo do ano, ele tá bem na minha cara, tá? Só para vocês entenderem. E foi assim que eu fiz, porque eu entendi que a minha rotina, o que funcionava para mim, era colocar o meu quadro dos sonhos num ambiente que eu acessasse todos os dias. Então, tem que colocar no seu quarto. Se para você faz sentido, sei lá, você se maquia todos os dias, tá lá maquiando e quer colocar na frente, coloca. Se não, faz dessa maneira, coloca no celular, coloca onde você possa visualizar, porque isso dá um gás para você, tá? E aí o meu quadro dos sonhos eu fiz preto e branco e colorido. Por quê? Porque eu primeiro estava todo preto e branco, e aí toda vez que eu ia realizando eu deixava colorido e dava um checkzinho com verde. E aí o que acontecia? Todas as vezes que estava realizado colorido, eu abria o meu computador, eu falava, nossa. Aí sabe aquele dia que você passa, caramba, não vai dar certo, tá? Sabe aquela loucura, uma vontade de desistir, de entregar as coisas? Quando você bateu o olho no seu quadro dos sonhos e vê que ele ficou colorido em alguma coisa que você achava que você vai lembrar, caramba, isso aqui há um tempo atrás era algo tão difícil, olha como aconteceu e realizou. Então os outros não é impossível. Então lembra porque eu preciso de alguns possíveis e outros mais impossíveis? Porque você vai ter nessa média do que está acontecendo. E foi isso que aconteceu com a gente. No meu quadro aí, eu vou citar alguns para vocês aqui. Tem aí uma sacolinha de delivery. Esse eu coloquei quase no meio do ano para cá. Era algo que a gente não tinha projeto agora, mas era um sonho. Um dos projetos que eu e meu esposo tinha era mais para frente, na nossa cabeça era mais para frente, abrir um delivery, ser sócios, na verdade. Nós não queríamos abrir por conta própria, porque a gente não tem experiência em confeitaria, nós não somos confeiteiros. Porém, nós trabalhamos em marketing de confeitaria. E é uma área que nós somos fascinados, gostamos muito de trabalhar. E aí nós queríamos abrir uma sociedade com alguém. Isso era um projeto que a gente falava entre nós dois,
Mas sabe quando você pensa assim, ixi, isso aí é lá depois de 5 anos, quando a minha agência funcionar. E Deus preparou esse ano uma oportunidade que a gente conseguiu firmar uma sociedade com a minha cunhada, que ela é confeiteira, e nós fechamos uma sociedade e agora nós estamos há 5 meses com o delivery funcionando. Então nós estamos com 2 empresas. E aí eu coloquei no quadro sonhos, porque era um sonho. Eu só não coloquei nesse ano porque eu não imaginava, na minha cabeça tão limitadinha, eu não imaginei que poderia acontecer agora. Porque eu estava, esse quadro aqui, eu estava colocando para 2 anos, entendeu? Eu coloquei essa média, entre 2 e 3 anos para acontecer. Então, nesses 3 anos, na minha cabeça não entraria delivery. Mas olha só que legal, entrou. Outra coisa também foi a escola particular do meu filho. Eu entrei em 2024, eu não estava idealizando a escola particular dele. Quando foi em menos de 2 meses, eu já estava mudando a minha opinião, porque eu não estava aguentando mais a pública. E aí eu coloquei como meta e coloquei no quadro dos sonhos também, porque já era um sonho. Na verdade, eu queria colocar ele na primeira série, numa particular. Mas isso eu falei, quer saber? Vou colocar esse ano. Eu mudei. Então você vê que o quadro dos sonhos não necessariamente é uma regra que você não pode mexer durante o ano inteiro. Tudo isso aqui é um sonho. É que às vezes nós somos limitados mesmo. E às vezes a vida vai acontecendo e você vai ver, opa, lembrei de um sonho, lembrei disso aqui, eu quero agora. Se você está lá em meados de maio, você lembrou de um sonho que você não tinha lembrado na hora que você fez seu quadro. Qual é o problema de você pegar a imagem e colocar lá? Nenhum. Coloque a imagem lá, você lembrou, às vezes você esqueceu no momento. Então, não fica com essa coisa de se prendendo, sendo rígido demais. Compramos equipamentos para nossa empresa. Deixa eu ver o que mais. Tem outras questões ali que não é sobre bens materiais. Tem uma ali que não, eu vou até deixar coloridinho aqui, não estava colorido no meu computador, que lembra que eu falei sobre servir pessoas? Esse ano a gente realizou o Move, é um projeto sobre servir empresários, né? A gente fez dentro do nosso ministério que nós estávamos, na Igreja Menorá. E aí nós servimos lá na igreja, ajudamos alguns empresários, né, de acordo com as nossas experiências. Nós gostamos desse ambiente de unir pessoas no mesmo propósito, no mesmo foco. Nós servimos. E tem também uma bolinha aqui que está escrita a logotipo do Templo da Menorá. A Menorá era um ministério que a gente fez parte por 3 anos e agora em novembro nós mudamos de ministério por uma direção de Deus. Mas no meio do ano, Deus tocou no nosso coração que, no meio do ano, não, desculpa, no final de 2023, 2024, a gente colocou como meta que a gente queria que a Menorá tivesse um templo novo, né, uma igreja maior, porque é uma igreja que já não estava comportando mais gente. E esse agora no final, essa última semana que passou, nós recebemos a notícia, nós já saímos de lá, mas temos amigos lá, e recebemos a notícia que eles estão mudando o ano que vem para um novo templo. E sim, isso era algo que fazia parte do meu quadro dos sonhos. Não se realizou porque eu fiz, não, se realizou porque a obra eles fizeram lá. O pastor fez, as pessoas que estão lá fez, e eu sei que eu também semeei naquele lugar. Mas também era um desejo do meu coração, sabe? Colocar isso dentro do meu quadro dos sonhos. E hoje, receber essa notícia para a gente foi muito gratificante, né? E aí a gente colocou isso, teve palestras que a gente queria participar e a gente participou para desenvolvimento nosso. Então, tem sobre a gente buscar conhecimento, tem sobre a gente entregar conhecimento para ajudar pessoas, tem itens materiais. E outra coisa muito interessante do quadro dos sonhos, se você está dentro de um relacionamento, seja noivo ou seja casado, o que eu te aconselho? Faça do quadro dos sonhos juntos, tá? Esse quadro dos sonhos é meu e do meu esposo. Não, ele não tem um dele e eu tenho o meu. É de nós dois juntos. O meu filho tem o dele, mas eu e meu esposo decidimos fazer juntos. No entanto, vocês veem que tem até uma guitarra, uma pedaleira ali. Ele comprou as pedaleiras dele esse ano. Não comprou a guitarra, mas comprou as pedaleiras dele esse ano. Então, nós fizemos o quadro juntos. E por que eu falei assim? Se você for noivo casado, faça junto. Porque um casal, eles precisam estar alinhados e focados, e os sonhos têm que estar unidos. Por quê? Você vai se casar com a pessoa, né? Na Bíblia fala, a partir do momento que o homem e a mulher se juntam, eles se tornam um só. Não tem como um só sonhar coisas diferentes. Então, o quadro dos sonhos é algo que eu recomendo até para os casados fazerem, para vocês entenderem. Ah, estou noivo. Por que noivo tem que fazer? Porque você está a um passo do matrimônio, de se unir a uma pessoa. Então, é muito importante, você já vai entender qual é a visão que o seu cônjuge tem sobre o futuro, se vocês estão alinhados. Ah, Mayra, eu namoro, devo fazer? Se você já tem um nível de intimidade dentro do seu relacionamento, de namoro, intimidade que eu falo, de conseguir dialogar de forma sincera e os dois têm um companheirismo,
também recomendo fazer. Isso vai trazer muita clareza do que o casal quer para o futuro e isso vocês vão conseguir juntos. Porque se tem uma coisa que realmente dá certo é quando o casal sonha junto, tá? Então faça o quadro dos sonhos juntos. Agora, se você é solteiro, não tem um relacionamento, nada impede, você pode fazer da mesma forma. Mas encontrou alguém para a vida, faça com essa pessoa, compartilhe os seus sonhos, principalmente antes do casamento, pelo amor de Deus, tá? Faça isso antes do casamento, não espera depois do casamento não, pelo amor de Deus, para depois não vir lá e falar, ai, eu queria 5 filhos e ele não quer nenhum. Não conversou sobre isso, né? Mas isso é papo para outro momento. O último para finalizar é faça os seus sonhos acontecerem. A gente entrega nas mãos de Deus, pede a direção dele, faz todas essas dicas aqui que eu passei para você. Mas se você não levantar dessa cadeira para fazer acontecer, meu amor, me perdoa, nada vai cair do céu, tá? Você precisa trabalhar, correr atrás, ser ousado, ter coragem, porque tem coisas que não vai acontecer se você não der um passo. Quando eu fui comprar o iPhone, foi realmente assim algo de, tipo, foi uma ação muito rápida que a gente tomou. Por quê? Se a gente fosse olhar as nossas condições financeiras, nós íamos nos paralisar e falar, não, não posso gastar esse dinheiro, porque se eu gastar pode faltar. Porque ia vir aquele gatilho da escassez. Mas não, quando a gente tomou ação, a gente foi. E isso mostrou que a gente é capaz, que muitas vezes a gente não faz coisa por puro medo, não é porque a gente não consegue. Então, assim, nada adianta você pegar todo esse quadro do sonho, tudo que eu falei para você aqui, entrar em 2025 falando, vou fazer acontecer, mas não mover uma unha para fazer acontecer, me perdoa, não vai acontecer. Você vai finalizar o ano novamente choramingando, procurando mais um vídeo de quadro dos sonhos para se realizar. Mas a grande verdade é porque você não está fazendo acontecer, ok? Bom, vamos finalizar esse vídeo por aqui, porque já ficou bastante extenso, mas termina esse vídeo, faça todas essas dicas, não deixa para depois. Eu tenho certeza que você vai fechar 2025 realizando aí muita coisa. O nosso quadro se realizou mais ou menos aí 40% dele, tá? E isso pra gente é muito bom, porque foram coisas que realmente a gente achava que não daria certo, mas deu certo. Isso sem contar outras coisas que aconteceriam, eu nem coloquei no quadro dos sonhos. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!